Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos alegres. Hoje nós estamos no nosso dia de terça-feira, estudo bíblico em nossa congregação e vamos dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos focar a segunda viagem missionária de Paulo. Agradecemos desde já a sua presença, você que vem acompanhando, sempre lembrando que esses estudos das terças-feiras e os sermões de domingo estão lá no YouTube. Pode ser no meu canal Cid Mauro ou no canal da igreja. O mesmo nome do canal da igreja? Igreja IEC Manuel Julião. IEC Manuel Julião, Igreja Evangélica Congregacional do Manuel Julião. Manuel Julião é o nome do bairro aqui no Acre, onde nós estamos, onde nós nos congregamos. Não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse momento. Conduze-nos para que possamos ter um momento proveitoso na tua presença. Obrigado por todos que estão acompanhando, pelo alcance da tua palavra. Continuamos, Senhor, dependendo de ti, nessa circunstância que estamos vivendo, pedindo o teu consolo, Senhor, o teu conforto para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfrentando, de alguma maneira, Senhor, no hospital, estejam mais confiantes, estejam desanimados, estejam mais graves, menos graves, enfim, Senhor, que tu possas confirmar cura, dar esperança. Abençoa os profissionais da saúde, mais uma vez intercedendo a favor da Penha e outras mais, Senhor, que a gente pede, outros mais também que estejam sendo assistidos por Ti. Nós pedimos também mais uma vez pelo nosso país, pelo nosso governo, os governos municipais, estaduais, o governo federal, enfim, Senhor, que as lições aprendidas, que possam haver pessoas que saiam diferentes desse contexto. Sabemos que há muitos corações endurecidos que, para eles, vão continuar indiferentes ao que está acontecendo. Mas a gente tem a expectativa, Senhor, que haja mudança, que o Teu Evangelho possa alcançar corações e esses corações possam ser mudados. Nós pedimos, nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Se vamos falar hoje sobre viagem missionária, vamos focar missões, não é? Então, qual é mesmo o nome do hino que a gente vai cantar? Serviço do Crente. Serviço do Crente. Não poderia ser, não é? Um outro tema para nós cantarmos, não é? No seu inário Salmos e Hinos, o hino 440. Vamos cantar juntos, não é? Nós trabalhamos, somos servos de Deus, nosso mestre seguimos no caminho dos céus, e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé. Nossa glória será por Jesus, salvação, força, sangue nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos pedidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será,
por Jesus, salvação graciosa nos dá. O labor completou a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com firmeza e fé e com oração até a volta de Cristo. O mistério da igreja vai se estender e tomara que com toda a intensidade, né? Como a gente está vendo no testemunho da igreja em Atos dos Apóstolos, que seja assim até a volta de Jesus. Temos mais um cântico programado, um cântico espiritual que não seja um hino? Podemos cantar. Que bom. Então, enquanto eles selecionam ali o cântico que eles vão cantar, nós vamos ler o texto da nossa lição de hoje, não é? Nós hoje vamos cobrir a segunda viagem missionária. Então, ela começa ali por volta do capítulo 16 de Atos, não é? E vai até o final do capítulo 18. Mas nós vamos ler um texto desse miolo, não é? E o texto que nós queremos ler está em Atos 16, do versículo 19 ao versículo 34. Atos 16, 19 a 34. Esse trecho é um trecho do que aconteceu com Paulo em Filipos. Nós vamos chegar com Paulo a Filipos, né? Mas vamos então antecipar esse acontecimento de Paulo naquela cidade, né? Então vocês vão acompanhar conosco. Nós vamos fazer aquela leitura, não é? De 2 em 2 versículos, tá bom? Eu vou ler 2, a minha congregação aqui lerá os 2 seguintes, e assim a gente vai até o final, tá bem? Atos 16, de 19 a 34. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Não é? Então esse é o texto, assim, como eu falei, não é? Da parte
central da nossa argumentação de hoje, não é? Vamos cantar. Quem sabe a gente canta Eis-me aqui. o cântico, não é? Que Paulo e Silas cantaram na prisão, não é? Eis-me aqui. Estamos procurando o tom. Coisa tenho feito Para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conheceres assim como eu conheço a ti. Chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Eu soou em meus ouvidos como na primeira vez que a ti Jesus novamente eu sei. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém. Não é? Esse hino está bem dentro da nossa argumentação de hoje, né? Eu vou pedir mais uma oração, não é? Para que Deus nos abençoe nesse momento e que a gente possa ser abençoado nesse estudo que nós vamos realizar hoje, bem focado na tarefa da igreja, que é a tarefa missionária. Eu vou convidar o irmão Isaac para orar nesse instante, logo a gente dá continuidade, né, ao nosso estudo. Senhor Deus Pai, mais uma vez agradecendo o seu privilégio que é estar reunidos, Senhor, ainda que cada um dos nossos lares, em espírito reunidos para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para aprender a Tua palavra e para nos colocarmos, Senhor, à disposição para fazer aquilo que Tu queres que nós façamos. Agradecemos pelo dom do Espírito Santo, Senhor, que nos permite efetivamente nos entregarmos a Ti, ó Deus, para cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento vem iluminar as nossas mentes e abrir os nossos corações para entender essa vontade, entender os Teus mandamentos, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos abordando o esforço missionário do apóstolo Paulo, não é? Nós já estamos na lição 13 de Atos dos Apóstolos. E então a gente vai dar continuidade à nossa lição da semana passada. O nosso computador aqui, eu não sei porque ele está desligando. Um probleminha aqui, não é? Um momentinho que a gente vai resolver isso aqui, tá? Pronto. E agora começa, não tem problema. Tá carregando. Desculpem.
Então a gente quer focar o percurso da segunda viagem missionária de Paulo, mas a gente quer se reportar lá atrás, ainda no final da primeira viagem missionária. A gente quer que você acompanhe conosco, então, a partir de Atos 16, porque a gente acha que a visão em Troade, ela foi o ponto de partida decisivo para a segunda viagem missionária de Paulo. A gente já abordou um pouco desse contexto muito específico e muito interessante, né, da vida de Paulo, e até contraditório, né, porque a gente destacou, quando a gente leu esse texto, já numa lição passada, que o Espírito Santo impedia deles percorrerem uma região, né, defrontando outro rumo. O Espírito não permitiu, não é? Da mesma maneira, tendo retornado a Mísia, né, Paulo de noite teve uma visão, e nessa visão então foi decisivo Paulo definir o percurso da sua viagem missionária, não é? Eu vou pedir aqui o outro computador, gente, porque esse aqui vai atualizar e a gente não vai ter nenhum jeito. Desculpem, toda a minha anotação está aqui nesse... então nós vamos colocar um outro computador aqui com o carregador do computador lá da mãe, né? Dá para desligar lá, mãe? E aí a gente vai poder dar continuidade ao nosso estudo. Na verdade, irmãos, eu quero destacar a preparação da igreja de Antioquia para missões. Antes que Paulo chegue a Troade, nesse circuito aqui, nesse momento aqui, ele já percorreu todas as igrejas da primeira viagem missionária, confirmando aqueles irmãos na fé. Então, na verdade, a primeira coisa que existe em Paulo é uma vontade de fazer missões, uma sede de fazer missões. Então, uma das coisas que caracteriza missões é você ter pessoas que têm uma disposição para fazer missões. Essas pessoas, elas são motivadas por uma igreja que toda ela se ocupa com a obra missionária. A gente pode ter uma ênfase em uma igreja, uma ênfase em missões um pouco distorcida, não é? De repente uma igreja deseja ser missionária, mas ela vai mandar para o campo pessoas despreparadas para missões. Ou então uma igreja deseja ser missionária, mas ela não vai ter condições de dar suporte no campo para as pessoas a quem ela envia. Então, missões feitas, não é, dessa maneira, as missões feitas dessa maneira vão criar um problema sério para a igreja, vão deixar sem suporte a pessoa que está no campo. E você vê, quando você examina a história da igreja de Antioquia, você não vê na igreja nenhum desses problemas. Pelo contrário, né? Você vê uma igreja que tem todo o suporte para ser missionária. E é isso que a gente quer destacar nessa noite aqui. Esse computador também não vai funcionar. Tem que ser o cinza. Esse aqui. Os nossos queridos desculpem, né? A primeira coisa então que a gente quer dizer, gente, é que missões se faz com sede de Deus. Você lembra do Salmo 42? O Salmo 42, ele diz, o salmista no Salmo diz: a minha alma tem sede de Deus. Claro que o salmista ele já é uma pessoa convertida. Então ele define a sua condição, ele define a sua situação como alguém cuja alma tem sede de Deus. Agora, missões é você fazer com que todas as pessoas reconheçam essa sede que tem de Deus. Raciocina comigo se não é isso, não é?
O missionário é alguém que vai demonstrar para as pessoas a necessidade de crer, vai mostrar para as pessoas que sim, há uma sede nelas, que só vai ser satisfeita quando elas conhecerem Deus. Vocês lembram o texto da Escritura em que essa questão da sede de Deus ficou muito bem definida? A gente lembra, né? Que texto é esse? É o texto da mulher, samaritana, não é? No texto da mulher samaritana, Jesus falou para ela que ele tinha uma água que ele queria que essa mulher entendesse que ao beber essa água ela cessaria a sua sede. Evidentemente que para a sede de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, você precisa dar uma água específica que só Jesus tem, não é? Uma pessoa com sede de Deus, entre aspas, aliás, na nossa abordagem de hoje, quando Paulo chega em Atenas, Paulo vê uma cidade que conhece um monte de deuses. Então, se Paulo chega na cidade de Atenas e reconhece que aquela cidade, naquela cidade existe uma porção de deuses, há sede por muitos deuses diferentes, há cultos de vários deuses diferentes. Mas o apóstolo Paulo, ele identifica um altar que ele diz que é o altar ao Deus desconhecido. Então, o que Paulo então percebe, né? Que ele precisa direcionar o raciocínio daquelas pessoas para a sede no Deus vivo. E é isso que Paulo faz no seu sermão em Atenas, né? Nós estamos conseguindo aqui chegar aonde nós queremos, né? Nas nossas anotações, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que para realizar missões a gente precisa ter sede de Deus. Para realizar missões a gente precisa ter sede de Deus. E uma igreja missionária é uma igreja que está todo o tempo preparada para missões. É uma igreja que durante todo o seu ministério, né? E a gente pode destacar isso na igreja de Antioquia. Em que trecho? Eu gostaria que vocês lembrassem conosco, alguém aqui vai ler para mim, o trecho de Atos 13 e a definição que esse capítulo de Atos nos dá do ambiente da igreja de Antioquia, né? A gente, para ter um esforço missionário que dê fruto, um esforço missionário permanente, um esforço missionário que possa ter uma cobertura contínua, uma pessoa preparada da maneira correta para ser missionário, a gente precisa de uma igreja preparada para missões. E uma igreja cujo ambiente torne propício o esforço missionário. E a igreja de Antioquia tinha essas características. Então, vamos ver então essa característica da igreja definida nesse trecho que eu estou pedindo para que vocês leiam aí, que é Atos 13, de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão com o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Só até o 3, minha querida, obrigado. Então, o que você percebe no contexto desse texto, né? Você percebe aqui que havia uma liderança na igreja preparada para fazer missões. Aliás, a igreja, ela deve ser uma igreja sempre preparada, não é? As pessoas da igreja devem ser pessoas interessadas no ministério da igreja, voltadas para o ministério da igreja. Isso aqui é uma coisa assim individual, não é? Por isso que em Atos dos Apóstolos, lá na igreja primitiva,
estava escrito lá que em cada alma havia temor. Não é? Então, crentes em cuja alma há temor a Deus, eles são pessoas preparadas para todos os tipos de ministério que a igreja desenvolve. Essa situação agora que a gente está vivendo, por exemplo, né? Uma situação em que você não vai à igreja, uma situação em que a igreja vai até você, não é? Então você precisa ter uma disciplina, num certo sentido, que reserve esse horário, né? Para o horário do contato, né? E às vezes a pessoa fala assim, hoje eu não posso, mas depois eu vou ouvir o sermão, depois eu vou ouvir o estudo bíblico. Será que você depois vai ouvir o sermão? Vai ouvir o estudo bíblico? Eu sempre ouço os que eu prego, né? Para ver se eu consigo melhorar a cada dia, né? Então eu reservo uma hora do dia para ouvir esse estudo e esse sermão que eu fiz aqui, não é? Então, o crente, ele precisa. Então, como que aqui você lendo esse texto, você descobre que há uma liderança na igreja de Antioquia preparada para missões? Havia um interesse neles, havia um interesse na igreja. Essas pessoas aqui, elas não pensaram assim, vamos fazer missões. Como é que a gente se prepara para missões? Já sei, para fazer missões, a gente precisa fazer isso. Há um manual. Pega aí o manual, vê o ponto 1 do manual. Não havia isso, gente. Havia a igreja e a sua missão, a igreja e a sua maturidade. Essa igreja e a sua liderança. Eles vinham de estar preparados. Por isso que diz aqui que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Agora, o que eram profetas e mestres? Eram pessoas que se dedicavam ao seu preparo, em termos espirituais e também em termos acadêmicos, irmãos. Não é? Você aqui diz que eles jejuavam e oravam. Sim, eles jejuavam e oravam. Mas não precisa dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso já está dito lá no início de Atos, né? Uma igreja, para ter esse vício, né? Essa capacidade que a gente vê Lucas descrevendo em poucas palavras, não é? A gente sabe que perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Iam de casa em casa partindo do pão, tinham todos em comum, pensavam todos a mesma coisa, tinham o mesmo sentimento, nada faziam por partidarismo, nada faziam por vanglória, não é? Então aquela definição se aplica a essa igreja. Então, para que uma igreja hoje seja missionária, é preciso que em cada crente daquela igreja haja temor. Cada crente se disponha para todos os ministérios da igreja, porque o Espírito Santo vai separar alguém para ser pastor, para ser missionário. Aliás, foi até bom eu confundir missionário com pastor, porque uma das coisas que as pessoas pensam é que quem é missionário é pastor, não é? Olha, nós vamos mandar fulano para o campo, então ele tem que ser um pastor. Ele não se sente vocacionado para ir para o campo como pastor. Então ele não é missionário. Gente, missionário não é necessariamente um pastor, não é? Uma pessoa que muda de cidade, não é? Seja uma família que mude de cidade. Por que essa família que mudou de cidade, ou até que mudou de bairro, não se torna um casal missionário, uma família missionária? Um profissional que vai para uma outra cidade, ele vai morar lá. Uma profissional. Quando eu falei da minha viagem missionária, né? Desculpem falar minha, né? Da nossa viagem missionária, eu e o pastor Paulo Leite, depois o pastor Marco Antônio, depois o pastor Odinal, Sandra Roger, que era ovelha do pastor Odinal na igreja de Cordovil, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, e que ela se sentiu vocacionada, chamada, e ela disse para nós, se o meu pastor concordasse, a minha igreja enviar. E o pastor, a igreja, eles entenderam que ela deveria ir. Foi uma mulher sozinha para o campo missionário. Eu já contei a experiência dela aqui. E foi tão bem sucedido o empreendimento missionário lá que eu cheguei aqui. Eu contei que a minha história no Acre tem a ver com essa viagem missionária. Então, a gente aqui está diante de uma igreja que tem uma liderança pronta para que o Espírito Santo a escolha para fazer missões. A escolha para fazer missões. Nós temos aqui então nessa igreja de Antioquia pessoas preparadas para isso, né? Voltando um pouco agora para a sede de Deus, né? É necessário que você tenha essa sede, né? E ter essa sede de Deus inclui a sede por missões.
E a igreja em si, a gente tem que entender em que sentido que a igreja é missionária, em todos os sentidos. A própria condição de ser igreja é uma condição que missionária. Quando Jesus fala que a igreja ela está no mundo, mas não é do mundo, quando Paulo diz que há um conflito por causa da nossa presença no mundo, há certas coisas do mundo que a gente abandonou, há certas coisas do mundo agora que não fazem mais parte da nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo diz que a gente sim ainda usa coisas do mundo. Nós temos o nosso emprego, nós temos o nosso vínculo empregatício, nós temos o salário que ganhamos, nós lidamos com um grupo de pessoas, nós somos influenciados pela cultura do mundo, nós compramos, nós vendemos, nós assumimos modos de ser do mundo. Vez por outro, o crente se vê em conflito com certas pressões da sociedade sobre ele, e ele nega, ele diz que não, ele acha que não deve assumir, ele acha que aquilo não é o contexto dele. Então, essa nossa presença no mundo é uma presença missionária, porque aqui não é o nosso lugar, nós estamos peregrinando, nós estamos em busca da nossa terra, da terra prometida, do nosso lar. Então, é como se a igreja estivesse no exílio, né? A igreja não está no seu lugar de origem, no seu lugar aonde é o seu lugar para ficar para sempre. Então a igreja precisa se entender assim, toda ela como missionária. Agora, quando ela planejar missões, ela vai ter que escolher os seus missionários, né? Eu escrevi aqui, toda igreja deve sempre estar preparada para missões. A igreja não faz missões, a igreja é missões. Eu sei que às vezes, como eu já falei aqui, vou voltar a repetir ainda na minha fala aqui, né? Há uma maneira de fazer missões precipitada, não é? A igreja, ela até entende que precisa, mas pode, digamos, enviar a pessoa mal preparada. A gente já ouviu isso, né? A fulana de tal, coitada, ela é uma moça que a gente percebe que ela não vai casar, né? Então vamos mandar ela para o campo missionário, coitada, já que ela não consegue conseguir um namorado. Isso a gente já ouviu muitas vezes. Quem sabe ela consegue ser missionária, né? Ou então aquele irmão, olha, ele é muito esforçado, gente, mas ele, coitado, ele prega tão mal, não é? Ele é assim uma pessoa tão... mas ele é um homem de oração, é espiritual. Gente, coitado, como é que ele vai ser pastor numa igreja aqui, numa cidade grande como a nossa cidade, né? Vamos mandá-lo então para o campo missionário. A gente manda ele para uma cidade do interior, não tem problema que ele seja assim, uma pessoa assim que fala mal, fala até errado, prega mal, não tem problema, porque se ele vai evangelizar pessoas do interior, então ele pode ser uma pessoa despreparada, ele pode ser um quebra-galho, né? A gente então vê muitos absurdos, né? A gente, não, mas vamos até supor que haja uma pessoa super preparada para missões, que é até enviada para missões, mas o sustento dela, a gente já ouviu tanta conversa, às vezes tem certos depoimentos de missionários que eles são deprimentes. Às vezes o missionário conta a história, olha, não tinha nada para comer em casa, mas aí Deus providenciou. Claro que Deus vai sempre providenciar, mas o missionário que não tem nada para comer em casa, tem família e tem filhos, quem foi a igreja que o enviou? Quem foi a igreja que o enviou? Agora vamos supor que o missionário tem assim dinheiro para comer, ele tem um salário, não é? Que o sustenta. O aluguel da casa que ele mora, embora não seja dele, aquela casa, paga direitinho em dia o aluguel dessa casa. Então ele tem uma casa com aluguel pago em dia e tem dinheiro para comprar comida, mas aí ele adoece, ele não tem plano de saúde, né? Mas aí a esposa dele tem um problema dentário e o tratamento do dente é muito caro. Não existe plano de saúde ou plano odontológico, ou mesmo que existisse, a pergunta é, a igreja que enviou aquele casal com filhos e que dá sim um salário digno para ele comer, paga em dia o aluguel da casa, pensou num plano de saúde? Pensou num plano para tratamento odontológico? E quanto tempo aquele missionário vai ficar no campo? Há algum plano de previdência? A gente acha que é absurdo, pastor. Que absurdo. Então, a gente acha que o missionário ele tem que se sacrificar. Ele tem que sofrer. Ele tem que ter uma sobrecarga além
do preparo para entregar a mensagem, para pregar o Evangelho, as próprias pressões naturais do ministério, ele vai ter que se preocupar, vai ter que ficar... Gente, eu pergunto a você, será que Antioquia foi essa igreja? A gente sabe que Paulo, sim, em situações da vida dele, ele falou que passou aperto, né? Mas ele, quando escreve a carta exatamente para essa igreja da cidade de Filipos, né? Essa igreja que ele, no começo da segunda viagem missionária, né? A primeira cidade onde ele chega, a primeira cidade da Macedônia, né? Depois que ele ouve o passa a Macedônia, ajuda-nos, né? Quando Paulo, então, ele chega nessa cidade, essa igreja, ele é considerado o fundador dessa igreja, com Lídia, né? A convertida, a vendedora de púrpura de Tiatira, né? Um grupo de mulheres. Será, gente? Eu acho que a igreja de Filipos era uma igreja tão consciente de missões, e Paulo diz que ela se associou a ele. A igreja de Filipos se associou a Paulo. Quando Paulo escreve a carta para a igreja de Filipos, ele diz isso. Não é? Vocês mandaram mais de uma vez o que eu precisava. Então, que igreja fantástica, né? Que igreja abençoada e abençoadora era a igreja de Filipos. Paulo chega em Filipos, é uma colônia romana, não tem sinagoga, mas ele sabe que é um grupo de mulheres orando na beira do rio. Né? É até o rio Gangites, né? O rio que Lucas não cita o nome do rio, a gente pesquisando diz que o rio que passa à porta da cidade de Filipos é o rio Gangites. Ali havia uma reunião de senhoras e mulheres. É para ali que Paulo desce, né? E começa a pregar. Lídia se converte, ele se hospeda na casa de Lídia, a família de Lídia se converte. Assim surgiu a igreja dos Filipenses, né? Por isso que eu queria começar, desculpem aqui o nosso começo, né, por causa do problema dos computadores aqui, a gente se planejou para um e ele começou a entrar o nosso netbook em processo de atualização e nos atrapalhou um pouco. Mas a gente queria frisar hoje o passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Há um apelo permanente. Macedônia continua sendo qualquer lugar, não é? E há um apelo permanente para que as pessoas passem a todos os lugares e preguem e ajudem. O apelo missionário é permanente. Eu até separei aqui um conjunto de versículos da Bíblia, né, que vez por outra a Bíblia lembra, não é? A Bíblia, ela registra esse clamor por missões. E a gente queria que você que está nos ouvindo se tornasse um participante de missões. Cuidado, né? Eu me lembro que quando a gente queria começar esse trabalho em Campo Grande, houve gente no Rio de Janeiro que falou assim para mim, essa sua mania, né, de querer mandar gente para lá, não é? E eu me lembro que eu desafiei um casal de uma igreja pequena. Era uma igreja pequena, uma igreja que ainda estava em formação. E aí as pessoas diziam, você quer tirar um bom casal daqui, você quer tirar uma boa liderança daqui para mandar para lá? Eu falei, mas lá não tem ninguém. Aqui tem pouca gente, lá não tem ninguém. E outra vez lá na frente, uma pessoa dizia também, uma outra pessoa falou para mim, você fala, manda, e por que você não vai? Naquele tempo eu era solteiro. Eu nem pensava em ir realmente. Eu achava que o solteiro não deveria ir. Se eu um dia fosse pastor, eu teria que ter que me casar primeiro. Não é? E lá na frente, um pastor amigo meu falou assim, rapaz, quando eu me senti vocacionado, quando eu desafiei minha esposa concordou. Nós viemos aqui para o Acre há 25 anos atrás, meu filho com 8 meses de nascido, não é? Esse pastor amigo meu falou assim, você está indo para missões porque a sua igreja sempre foi uma igreja missionária. Então o que eu quero dizer para você é que se você começar a se interessar por missões, cuidado. Capaz de você um dia ser enviado, é capaz que o Espírito Santo um dia te escolher e você ir ser missionário. Esse tipo de missionário, né? Porque a igreja é missionária. Agora você tem que se preparar para isso, né? Uma das coisas então que a gente vê aqui, a Bíblia dizer, quem há de ir por nós? Lembra da vocação de Isaías? Que a gente destacou aqui, que esse nós é o mesmo nós da criação do mundo. Façamos o homem. A Trindade pergunta, quem há de ir por nós? Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que nós somos cooperadores de Deus.
como se Deus falasse por nosso intermédio, em nome de Jesus, né? Vamos lá ler esse texto? Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Eu lendo esse texto lembro muito do meu pai, né? Meu pai, ele gostava muito desse texto. 2 aos Coríntios 6, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, 2 Coríntios 6:1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, esse ele aqui é Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Eu te socorri, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aqui o texto diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Alguém lê para mim? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Prestou atenção nesse texto, o que a Bíblia está falando? Eu gosto desses trechos da Bíblia, rapaz, né? Eu costumo chamar esses textos do absurdo da Bíblia, né? Você, quando você estiver falando sobre a Bíblia para alguém, e a pessoa vier para você com aquele colar de dúvidas a respeito da Bíblia, os milagres da Bíblia, como é que a gente pode confirmar? A ciência não confirma. Os manuscritos da Bíblia são muito antigos, papel aceita tudo, todo mundo bagunçou esses manuscritos, sabe-se lá quem foi que emendou aqui, quem foi que emendou ali. A Bíblia. Aí você fala assim, você não sabe nada da Bíblia. Você quer um texto da Bíblia para ficar bem escandalizado? Aí você lê isso aqui para ele. Sabe o que a Bíblia diz? Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que eu estou te falando é uma palavra de Deus. O que eu estou te dizendo é Deus te exortando. Eu estou te falando em nome de Cristo. Aqui é como se Cristo estivesse. Eu me lembro quando eu estava aqui na cidade, o missionário Nelson Rosa, que estava aqui, foi para Porto Velho abrir uma igreja. E eu fui visitá-lo lá e ele me deu uma procuração para o banco, para eu sacar o dinheiro dele no banco. E eu fui no banco sacar o dinheiro do Nelson Rosa, aí a moça olhou assim e falou: o senhor não pode. Aí eu falei: não entendi. O senhor não pode sacar o dinheiro, a conta está no nome do Nelson Rosa. Aí eu peguei o papel e falei assim: minha querida, isso é uma procuração feita no cartório. Sabe o que significa isso aqui? Eu sou Nelson Rosa. Aí ela olhou assim para mim: é isso que o papel está dizendo. Entendeu o que é uma procuração? Ah, mas o estatuto do banco. Eu falei: o estatuto do banco, olha, minha área não é o direito, agora eu acho que o estatuto do banco é o estatuto do banco, tem que ter, mas uma procuração em cartório, me dando plenos poderes, e olha, aqui estão todos os bancos da cidade, um deles é o seu. Então eu vou te dar um conselho: vá lá conversar com o seu gerente e depois você vem me dar uma posição, porque daqui eu vou direto para a justiça, dizendo que vocês não querem cumprir, ou com uma procuração feita no cartório me dá plenos poderes para fazer. Então, quando você fala do Evangelho, a pessoa que, para quem você estiver falando, você diz assim: aqui é Jesus falando, em nome de Deus. Olha aqui: em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a principal palavra de missões, o apelo da Trindade: quem há de ir por nós? Quando Paulo fala na carta aos Romanos, como que alguém ouve, como que alguém ouve e atende ao Evangelho, na carta aos Romanos, Paulo fala assim: como virão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Como ouvirão se não forem enviados? Então Paulo, ele assim, denota uma certa ansiedade. Quem há de ir por nós? A Trindade pergunta: quem? Por que não você? Por que não missões? Qual é a igreja preparada para missões? Todas as igrejas têm que estar preparadas para missões. Quem na igreja vai se preparar para missões? Todos. Mestres, profetas, todos. Porque o Espírito pode escolher quem? Quantos ele quiser. Aqueles a quem ele quiser. Nunca improvisado.
Nunca mandado, nós temos que ter um campo missionário, nós temos que enviar alguém, você não tem nada. Você não vai improvisar, é a identidade da igreja, é o ministério da igreja, é a liderança da igreja. Você, quando encontra a igreja de Antioquia, em Atos 13, você encontra uma igreja assim. Eles oravam, eles jejuavam. Então, o Espírito Santo decidiu escolher alguém que fosse como embaixador de Cristo, dizendo: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Quão formosos são os pés do que anunciam o que? O Evangelho. Paulo diz isso lá, né? Como virão que não... Olha, quão formosos, quanta beleza há em quem vai, porque vai cumprir o quê? Uma ansiedade da própria Trindade. A minha alma tem sede de Deus. Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, há uma sede em você que só eu posso saciar. Há uma sede em todas as pessoas que só Jesus pode saciar. O salmista no Salmo 42 fala: minha alma tem sede de Deus. Nós temos que mostrar para as pessoas que há nelas sede por Deus. Há outra maneira dela saciar, e é sede da água que Jesus tem. Não é por um Deus que a pessoa projeta para fora de si, inventa. Não, é o Deus da Bíblia. É esse Deus da Bíblia. Paulo em Atenas diz: o Deus desconhecido, né? É desse que eu quero falar para vocês. Nós vamos chegar lá em Atenas, né? Ainda nem chegamos em Filipos, né? Só demos uma antecipada, né? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando as autoridades judaicas disseram para Pedro: nós expressamente dissemos a vocês que não pregassem mais nesse nome. Vocês encheram a cidade da doutrina de vocês. Lembram do procônsul? O procônsul Sérgio Paulo ficou maravilhado da doutrina. Maravilhado da doutrina. Há uma doutrina sadia. Há uma maneira de você explicar o Evangelho que é aquilo que a pessoa precisa ouvir, é aquilo que ela está carecendo de ouvir. A Bíblia diz que inteligentemente temos que levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. A gente pode aprender isso com o próprio Jesus, a maneira como ele apresentava o Evangelho, como é que ele se apresentava. Aquela mulher: eu vejo que você é profeta. Eles falam do Cristo, eles falam do Messias. Jesus: sou eu. Eu fico imaginando o olhar da mulher para Jesus quando Jesus falou isso. Sou eu. Eu. Aí chegaram os apóstolos. Nesse momento, os apóstolos, a mulher saiu e foi para a cidade. E os apóstolos simularam o constrangimento, né? Ficaram um pouco à vontade. Como Jesus fala: mulher, samaritana e má reputação. Jesus, meu pai, a gente anda com esse homem. Queimou o filme de novo. E Jesus falou: é o campo. É a visão. Os campos estão branquejando para a ceifa. Até a vinda de Cristo é tempo de ceifa. Nós temos que ter essa visão. Não pode faltar para a igreja essa visão do campo que branqueja para a ceifa, né? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Claro que Paulo está dizendo: eu não faço essa contragosto. Só quero dizer para você que ainda que eu não quisesse fazer, ainda que eu não encontrasse nisso prazer, ainda que eu não encontrasse nisso disposição, pesa sobre mim essa obrigação. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: se um morreu por todos, todos morreram. E os que morreram, e os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, o Evangelho traz consigo, implica nesse desafio. Diz o texto aqui: a igreja de Antioquia da Síria era modelo de missões. Era modelo de missões. Havia um permanente ministério pronto para todo tipo de serviço relacionado às responsabilidades de uma igreja.
né? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Então a gente, esses homens, sim gente, claro que esses homens, eles serviam e jejuavam. Então vamos fazer jejum. Algumas pessoas pensam que o jejum é uma coisa mágica, né? Gente, vamos fazer um jejum. Jejum não é uma coisa mágica, assim como servir ao Senhor não é uma coisa eventual. Jejum e serviço é uma coisa, é no amplo sentido dessas duas ações. Dê uma olhada em Isaías 58 e vê o que Isaías diz que jejum representa. Jejum não é só você parar de comer, não. Aliás, tem gente que nem pode. Eu, por exemplo, não posso fazer jejum. Eu tenho esofagite, eu tenho inflamação no meu esôfago. Eu não posso ficar mais de 3 horas, 4 horas seguidas sem comer. Então jejum, gente, não é só você deixar de se alimentar. Jejum é talvez deixar de fazer qualquer coisa em troca de uma intimidade maior, de uma aproximação maior. Então esses homens da igreja, eles oravam, eles estudavam, eles planejavam, eles liam as escrituras, eles pregavam, eles ensinavam, eles praticavam missões, ficavam se perguntando, conversavam sobre missões. As pessoas precisam então bolar, planejar, arquitetar, ser inteligentes, criativos para praticar missões. Aliás, uma maneira de praticar missões é exatamente isso que a gente está fazendo aqui pela internet, né? Tem gente que é genial, né? E já tem lá o seu site, o seu canal, e continua fazendo missões. É uma das maneiras, a internet é um dos terrenos para se fazer missões, né? Separai-me, disse o Espírito Santo, jejuando, orando, impondo as mãos, despediram, assumiram missões em todos os sentidos. A igreja de Antioquia assumiu em todos os sentidos. E enviaram os melhores. Até na desavença, né? Houve aqui um problema, né? Lembra? Eu disse aqui no meu estudo que Lucas é um camarada econômico nos adjetivos, né? E Lucas, ele coloca aqui um advérbio de intensidade. Houve entre Barnabé e Paulo tal desavença, até a desavença promoveu bênção, né? Porque Barnabé e João Marcos foram para Chipre, né? Muito provavelmente, né? Paulo já tinha passado com Barnabé em Chipre na primeira viagem missionária. Então Chipre, Barnabé teve um ministério que fazer em Chipre. E Paulo então já sabia que não ia para lá, né? Paulo com Silas passou pelo circuito das cidades da primeira viagem e conseguiu quem? Timóteo. Na primeira viagem missionária, no início da segunda viagem missionária, Paulo pega consigo Timóteo. Se você ler sobre Timóteo, as cartas que Paulo manda a Timóteo, a descrição que Paulo faz de Timóteo na carta aos Filipenses, que é essa cidade que ele vai evangelizar agora, a primeira cidade que ele evangeliza nessa segunda viagem, o perfil de Timóteo, o valor de Timóteo, o potencial de Timóteo. Timóteo foi o principal auxiliar de Paulo, talvez o mais novo de todos na idade, um jovem ainda. Então você vê como é que o Espírito Santo dirige todas as coisas, né? A ponta de lança do início do ministério de Paulo foi quem? Barnabé. Barnabé grudou em Paulo, amor fraterno, esse era o estilo de Barnabé. E quando houve uma desavença entre Paulo e João Marcos, Barnabé foi do lado de quem? De João Marcos. Barnabé foi Barnabé. Ali a gente pode dizer que Paulo estava com a razão, não. E aí ele ficou do lado, então Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, Silas e Timóteo, então, eles vão na direção dessa visão de Troade, né? Aqui que a gente começou lá, quando os computadores aqui começaram, né? Aqui diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, Atos 16:1. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, que bênção encontrar Timóteo, né? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, então levou Timóteo com ele. As igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentando em número. O circuito das igrejas da Galácia, onde Paulo passou rapidamente, trazendo consigo Timóteo, preparando-se para a segunda viagem missionária.
Aí, percorrendo a região frígio-gálata, essa região, não é, da primeira viagem missionária, foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitina. O Espírito Santo não permitiu. Então, contornando Mísia, desceram a Troade à noite. Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O clamor por missões continua, gente. No lugar da cidade aqui, desse lugar chamado Macedônia, a antiga Macedônia, não é a Macedônia atual, né? A Macedônia atual, ela fica no lugar dos Países Baixos, né? É uma fatia da antiga Iugoslávia, né? Mas essa Macedônia era a antiga Grécia. Então, você pode escrever qualquer cidade embaixo de Macedônia, porque há um clamor para que o Evangelho seja proclamado, pregado em qualquer cidade, né? Então esse passa a Macedônia ajuda-nos tem que ficar como um eco, né, no teu coração e na tua mente, né? Paulo então chegou a Filipos. Nós já falamos aqui da reunião na beira do rio, né? Da moça que, enquanto Paulo se dirigia para aquela reunião na beira do rio, diz o texto que durante muitos dias essa moça fazia uma propaganda, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Interessante, né? Um espírito, um demônio. A Bíblia diz que ela era oprimida por um demônio fazendo marketing dos evangelistas. Coisa meio estranha, né? E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi sábio, né? Porque o apóstolo Paulo, ele suportou isso. A Bíblia não diz aqui se é uma semana, né? Mas durante muitos dias ele suportou isso, né? E um dia ele repreendeu a mulher, e ela era adivinhadora, ela era manipulada, não é? Por os comerciantes. Eles usaram essa mulher para enganar as pessoas, dizendo que ela adivinhava o futuro. Então, quando eles viram que a mulher tinha se convertido, que a mulher estava liberta, eles pegaram e começaram a hostilizar o apóstolo Paulo. Isso está aqui em Atos 16. Né? Isso se repetia, Atos 16, 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E fizeram uma intriga, né? A cidade de Filipos era uma Roma em miniatura, era uma colônia. Era tão Roma que nem sinagoga os judeus puderam construir nela. Proibido. Na arquitetura da cidade, uma sinagoga não podia ter. E aí, por isso que aquele grupo se reunia na beira do rio. E eles disseram que Paulo queria mudar os costumes de Roma. E os pretores açoitaram Paulo. Paulo era um cidadão romano. Os pretores arranjaram um problemão para eles. E no final das contas, Paulo açoitado, a gente já leu aqui o que aconteceu. Um terremoto que Deus promoveu, Deus permitiu que houvesse, e um terremoto bem localizado, né? Porque só as portas se desprenderam. O prédio da prisão não desabou, mas as portas se soltaram. Os presos iam fugindo, não fugiram por causa de Paulo. Aquele homem se converteu, aquele homem, toda a família dele foi batizada, não é? Cuidaram das feridas de Paulo. No ano seguinte, Paulo falou: só sai daqui se os pretores vierem aqui. E Paulo ainda perdoou os pretores, né? Porque se Paulo diz que é um cidadão romano que foi açoitado sem um julgamento, aqueles pretores é que iam ser açoitados, né? Então Paulo ele vai embora. Paulo vai para Tessalônica. Eu quero destacar em Tessalônica, Paulo novamente entra procurando a sinagoga. E a Bíblia diz que Paulo, em Tessalônica, ele prega na sinagoga durante 3 sábados, né? 3 semanas seguidas. Antes que ele fosse incomodado pelos judeus, Paulo pregou na sinagoga. E o destaque que eu quero fazer para Paulo, né, nesse ministério dele em Tessalônica, é nesse começo aqui, porque diz assim: Paulo, segundo o seu costume, Atos 17, 2, foi procurá-los, os judeus, na sinagoga, por 3 sábados
arrazoou acerca das Escrituras. Missões é arrazoar acerca das Escrituras. Missões é você arrazoar, significa raciocinar, argumentar, expor tudo que envolve o raciocínio, a inteligência, o entendimento em torno do que dizem as Escrituras. Por isso que o missionário tem que ser bem preparado. Por isso que o missionário que vai ficar distante da igreja, às vezes ele sozinho com a família, ele tem que ser uma pessoa muito bem preparada, porque ele não sabe o que vai encontrar lá. Que tipo de pessoas para quem ele vai anunciar o Evangelho. Por isso que tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Não pode ser um improvisado, não pode ser aquele irmão humilde, coitado, ele é tão esforçado, vamos colocá-lo então no campo. Mas não vamos mandar para aquele campo não, vamos mandar para aquele. Evidentemente que você pode ter essa adaptabilidade, sem dúvida nenhuma. Evidentemente. Mas não no sentido depreciativo. Então aqui diz que Paulo arrazoava com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando. Essas palavras aqui são todas elas relacionadas ao trabalho do texto. Expor o texto, isso é exegese. Demonstrar é raciocínio lógico, é quase que matemático. Então Paulo estava convencendo essas pessoas para que elas se convertessem mesmo. Como nós dissemos semana passada, não eram aderentes do Evangelho, porque o Evangelho é legal, porque o jeito de ser evangélico, a cultura evangélica, o modo evangélico, o jeito de falar Evangelho, o jeito de se comportar Evangelho. Não é isso não, é o Evangelho mesmo. Evangelho é morte e ressurreição em Cristo, é negar-se a si mesmo, carregar a cruz. É isso que a Bíblia diz. Jesus perdeu discípulos, porque à medida que Jesus foi dizendo o que era o Evangelho, algumas pessoas falaram, não é para mim, desistiram. Então a gente tem que ter cuidado do modo como algumas pessoas pensam que o ministério de uma igreja ele é bem sucedido quando ela enche de gente. Eu já disse isso, eu sou contra igrejas cheias de gente. Mas é importante que a igreja não seja como a igreja de Éfeso, né? Preparada para tudo. Só tinha uma coisa que aquela igreja tinha esquecido, era o amor. O que é autêntico na personalidade de Deus, que é autêntico na oferta do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O amor é a autenticidade, a identidade do ser crente, do Evangelho, da pregação. Uma igreja que esquece o amor, ela deixa de ser igreja. Por isso que Jesus falou da igreja de Éfeso, vou remover o candeeiro. Quem contar não vai contar 7, vai contar 6. A não ser que vocês se arrependam. A igreja de Éfeso virou ONG. Tudo bem. O serviço que a igreja de Éfeso prestava era sensacional, era fantástico. Mas não era de igreja. Então, aqui Paulo está fazendo em Tessalônica. E, gente, vamos lá. A gente vai demorar um pouquinho lendo, mas é muito importante. Eu vou pedir aqui aos meus auxiliares que leiam, né? Para você saber o resultado do ministério de Paulo em Tessalônica. Ele está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu não sei se você sabe, mas a primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Logo depois da sua segunda viagem missionária, com toda a certeza, o apóstolo Paulo escreveu logo a primeira carta aos Tessalonicenses. É a primeira carta de Paulo. Então, está muito recente o resultado desse arrazoado, dessa exposição, dessa demonstração lógica das Escrituras e do poder das Escrituras. Eu gostaria que alguém lesse para mim, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 até 7. 6 versículos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Só um instantinho. Só para destacar, por favor. Paulo diz que ele se recorda, menciona na oração e sem cessar, o que ele faz?
ele se recorda da fé dos tessalônicos, que era uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança enraizada, firme em Cristo Jesus. Não é? Paulo se recorda quando lembra daquele resultado dessa sua viagem, escrevendo a primeira carta para a igreja que nasceu lá naquela cidade. Continua, por favor. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Só um instantinho. O que Paulo está mencionando aqui? A viagem dele até lá. O Evangelho, poder de Deus, não foi só em palavra, mas sobretudo em poder. O que Jesus falou lá em Atos? Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que Paulo fala em Romanos 1,16? Não me envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então o Evangelho chegou não foi só em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Plena convicção. Houve conversão lá. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. O que diz lá? Continua. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo era perseguido a cada cidade, né? Na primeira viagem missionária foi tido como morto apedrejado. E isso aqui não mudou, não. Ele chegou em Tessalônica, gente, não é? A gente aqui está falando da chegada dele em Tessalônica com as marcas dos açoites que recebeu em Filipos. Perdoou os pretores. Podiam perder o carro se ele desse queixa, que aquilo era uma colônia romana. Quem comprava um terreno na cidade de Filipos, comprava um terreno em Roma, gente. Aquela cidade era Roma miniatura. Se Paulo dá queixa daqueles pretores, eles perdiam o emprego e deveriam ser açoitados como ele foi. Mas ele não falou nada. Então, em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Olha o 7. De Isaac vai ler agora. Vós tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Acaia é a ponta da península, né? É a Grécia. Corinto fica no istmo, né? O istmo é o pedacinho de terra que gruda a Macedônia na Acaia. Paulo vai até nessa viagem até Corinto, né? Então, os crentes de Tessalônica se tornaram modelo para toda a Acaia, desde Filipos, que é a primeira cidade, até a última lá embaixo. Paulo vai estar em Atenas, né? Passar por Corinto e vai chegar em Atenas. Vai passar em Atenas e chegar em Corinto. Né? Então, agora, gente, os de Tessalônica. Agora vamos ver o que Lucas fala dos crentes de Bereia, que Paulo esteve em Tessalônica, mas Paulo se deslocou logo depois que houve uma confusão armada pelos judeus em Tessalônica. Paulo se desloca até Bereia. O que Lucas faz, observa sobre Bereia? Já dissemos aqui que Lucas é econômico nos adjetivos dele, né? Mas não é que ele usou mais um adjetivo, né? Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 10 e 11. Atos 17, 10 e 11, uma voz feminina. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Você sabe por que ele foi à noite, né? Porque era mais ameno? Não. Porque ele saiu fugido lá de Tessalônica. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras dos judeus. Contudo, soltaram Jason. A gente não leu com detalhe, né? Mas houve um espancamento, porque Sóstenes, o líder da sinagoga, estava deixando Paulo pregar solto. Os judeus pegaram esse camarada, acusaram Paulo. O procônsul Galho da falou: para com isso, não, isso é questão do judeu, bota esse cara para fora, não tem nenhuma acusação contra ele. Os judeus, com raiva dessa decisão do procônsul, deram uma surra no líder da sinagoga, muito provavelmente porque ele permitiu que Paulo ficasse pregando na sinagoga. E aí a Roma nem deixa essa confusão deles, mas a cidade estava agitada, não é? Então, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles fiança estipulada. Esses camaradas tinham sido presos por intriga dos judeus, e de noite, então, Paulo saiu como que fugido de Tessalônica, né? Por favor, chegou a Bereia.
Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Estratégia de Paulo, direto na sinagoga. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Interessante esse modelo de crente, né, gente? Sede pelas escrituras. Nós falamos no início que missões é sede de Deus. Você não consegue ter sede de Deus sem ter sede de Bíblia. Se você disser para mim que tem sede de Deus, mas não tem sede de Bíblia, eu digo, você não tem sede de Deus. Ou então você está inventando Deus. Você está imaginando Deus, você está criando dentro de você, sei lá, do tipo, talvez só que a minha filha que está fazendo psicologia vai entender e saber explicar que fenômeno é esse. Você projetar um Deus, entendeu? Que você nem sabe direito quem é, né? Aí talvez você até entre em êxtase, né? No seu culto, na sua, né? Porque é impossível ter sede de Deus sem escritura. E eu destaquei, Paulo falou que os de Tessalônica foram modelos para a Caia toda, e Lucas vem aqui me dizer que os de Bereia eram mais nobres. Tomara que os de Tessalônica nunca tenham lido, não é, o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu não sei como é que Lucas, um camarada tão econômico, Lucas, um camarada assim tão, mas ele ficou tão fascinado com esse modelo de crente, que falou, os caras pegam na escritura. Quer dizer, Paulo em Tessalônica se esforçou para explicar. Aqui em Bereia, Paulo respondia, né? Peraí, gente, um de cada vez. Respondia a pergunta daquele, respondia, porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas conferiam com aquilo que Paulo falou. Se os de Tessalônica convertidos foram um modelo para toda a Acaia e Macedônia, imagina os de Bereia convertidos. Esse modelo de igreja, esse modelo de crente, né? A gente tem que ser, a gente tem que desejar ser. Eu lembro agora lá em Cascadura, quando eu cheguei, né? Muito antes da minha esposa até nascer, né? Eu cheguei na igreja de congregação de Cascadura, tinha a classe dos bereanos, era a classe dos novos crentes. O nome da classe era inspirado nesse modelo de crente de Bereia, né? E para terminar, vamos passar por Atenas, né? Paulo chega na cidade de Atenas. Atenas, você olhando lá no Wikipedia, né? Essa é a pronúncia, né, meus filhos? Você vê que Atenas, ela é considerada a cidade que é o berço da civilização ocidental, né? Então, Atenas é considerada a cidade áurea no tempo da Grécia, né? A época de ouro da Grécia, eu estava vendo lá na internet, vai mais ou menos de 500 a.C. a 300, né? De 500 a.C. a 300 depois de Cristo, desculpem, a 300 a.C., cerca de 200 anos, né? Em que a cidade de Atenas, mas Paulo vai encontrar Atenas, Paulo aqui, ele deve estar no ano 45, por aí, entre 45 e 50. O apóstolo Paulo está em Atenas e ele vai encontrar uma Atenas já em relação àquela Atenas do passado decadente, mas ainda era um polo de cultura fantástico, né? E aqui é interessante o sermão de Paulo em Atenas, né? Ele chega aqui e ele, Atos 16, em Bereia houve, logo os judeus de Tessalônica, Atos 17, 13, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Os judeus de Tessalônica foram a Bereia, atrapalharam o ministério de Paulo. Os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia, para que o mais depressa possível fossem ter com Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O apóstolo Paulo passeando por Atenas, vendo aquela multidão de altares, eles tinham medo de esquecer algum deus, então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido, né? Caso o Deus reclamasse, é esse aqui.
Ele só está esperando assim o seu rosto para fazer a sua estátua. Mas esse altar aqui, e o apóstolo Paulo então ele aproveitou-se desse expediente, né? Se você pegar o discurso de Paulo, o sermão de Paulo em Atenas, você pode fazer aquele mesmo esqueminha que a gente já propôs você fazer, que é um esquema assim simples, né? Mas dá para você ver a introdução de Paulo, a argumentação de Paulo e a conclusão de Paulo. E a introdução dele é muito bem bolada, é muito especial, né? Porque eu gostaria que alguém agora lesse para mim a introdução do sermão de Paulo. É o versículo 21 e 22. Desculpem, 22 e 23. A introdução de Paulo no sermão dele é 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Introdução do sermão, né? Paulo observa, como Pedro, lembra? Um contexto específico, entendeu? Que ele pode usar para despertar a atenção daquelas pessoas, não é? E ele usa exatamente o contexto em que falta revelar um Deus que aquelas pessoas absolutamente conhecem. Sede de Deus. Eles não sabiam, né? Mas todos os deuses que eles conheciam, nenhum deles tinha saciado a sua sede de Deus. Então Paulo pretende apresentar a eles o Deus dele, o Deus de Paulo, né? E aí Paulo então, ele agora vai argumentar quem é esse Deus, não é? Eu gostaria agora, o Isaac vai ler para nós a argumentação de Paulo, não é? Que vai do 24 ao 29, preste atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O apóstolo Paulo deu um show de escritura, né? Porque tudo que Paulo fala aqui está o quê? No Antigo Testamento, está no Gênesis, né? E ele termina dando deixa para a conclusão do sermão, quando ele fala assim: se você é criatura de Deus, não é? Se foi a partir dele que você existiu, como que você vai usar a prata e o ouro para fazer um Deus? Não é? Então a gente respira, né? A gente tem vida, né? Aliás, um poeta de vocês mesmo diz isso, não é? Paulo conhecia um poeta ateniense, né? Um poeta grego, não é? E Paulo cita, eu até fico devendo a vocês esse nome, né? Porque nos comentários que a gente lê, o nome desse poeta, a citação do nome exato, eu nem sei aqui se na minha Bíblia, né? Está aqui o nome dele, tá? Porque aqui na Bíblia, na nota de rodapé da Bíblia, eu não vi antes, não vou ver agora, né? Mas eu fico devendo a você. Mas então é esse o argumento de Paulo, esse é o corpo do sermão, não é? Paulo apresenta para os atenienses um Deus que eles desconhecem, não é? É um Deus soberano, é um Deus que criou os céus e a terra, não é? Ele que é o doador da vida. E aí então resta para os atenienses ouvirem o quê? A conclusão do sermão, não é? E essa conclusão está nos versículos 30 e 31. Uma voz feminina, pode ser a irmã Regina. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que
há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Paulo menciona a ressurreição, Paulo menciona o querigma. Gente, a mensagem da igreja é a mensagem de anúncio da morte e ressurreição de Jesus. A igreja não vai pregar outra coisa que não o Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, alguns comentaristas até dizem que o sermão de Paulo em Atenas, ele fez uma digressão, ele fez não fez. O apóstolo Paulo foi certeiro e mencionou o que ele não poderia deixar de mencionar, que é a ressurreição. Vem o nome do poeta? Epimênides. É interessante isso porque algumas pessoas pensam que tem pouco valor ler outros livros que não a Bíblia, né? Tem pouco valor a leitura, tem pouco valor ampliar, não é, o leque, né, de opções, tá? Não é, gente. Quanto mais você souber a respeito do povo, da cultura, da cidade para onde você vai como missionário, né? Ou de todas as cidades, né? Isso que aconteceu na igreja de Antioquia, pode ter certeza. Por isso que Paulo, quando teve aquela visão, algumas pessoas dizem que aquela visão em Trode era Lucas, porque ali estavam Paulo, Silas e Timóteo, e um varão macedônio. E logo depois que Paulo concluiu que deveria ir para a Macedônia, Lucas diz assim: nós tomamos o navio, alguém fala assim, esse varão macedônio. Não, é de noite, era uma visão mesmo, foi um sonho que Deus deu. Não importa, você tem que ter toda a visão. Há diversos tipos de visão. Por exemplo, quando Jesus falou para os apóstolos que eles erguessem os olhos e vissem, não era uma visão noturna, não era a visão que Pedro teve quando viu o lençol no céu. Não, era olhar e ver, olhar o campo, olhar aquela conversa de Jesus com aquela mulher de outra maneira. Os apóstolos foram repreendidos por Jesus. Vocês tinham que olhar para essa mulher de outro modo. Vocês tinham que entender a minha conversa com ela de outro jeito. É nesse sentido, então, que Paulo aqui cita, não é? No sentido de apanhar e fisgar aqueles homens na sua conversa. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, né? Entre os experimentados a gente mostra experiência. E aqui diz o texto que, quando ele mencionou, Paulo tinha sido levado pelos estoicos e epicureus para o Areópago, para que pudesse falar e ser ouvido, né? E eles não acreditam na ressurreição. E aí Paulo, quando mencionou ressurreição, eles resolveram interromperam Paulo, não é? Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram respeitosamente. A gente ouve sobre isso numa outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. O grego acha que quando a alma sai do corpo, ela se liberta para sempre da condição, que é a condição da falência da alma, né? É uma prisão o corpo para ela. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Não existe vida fora do corpo. Quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo vai ser glorificado. Não será mais esse com as limitações que esse corpo tem, mas será como o corpo de Cristo, que teve as limitações que nós temos, exceto o pecado, mas ressuscitou, e nós seremos como Ele é. Não é? Mas corpo e espírito juntos. Não existe uma divisão entre corpo e espírito. Nós somos corpo e espírito interpenetrados. A única vez que há uma separação é na morte. É na morte. Mas o espírito não tem autonomia fora do corpo. Não é? O espírito aguarda a ressurreição do corpo. Quem morre, sim, goza da presença de Jesus, mas aguarda a ressurreição. Porque a personalidade está na pessoa ressurreta. Até para passar a eternidade longe de Deus, as pessoas vão ressuscitar. O Apocalipse diz isso: o mar, todos os lugares, o além do além, como dizia o comediante brasileiro, dá os seus mortos. Não é? Porque até quem vai passar a eternidade longe de Deus haverá de ressuscitar. E aqui diz o texto, então, olha, gente, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita. Era alguém do Areópago, não é? Daquela estrutura
e uma mulher chamada Dâmaris, e outros mais se converteram. Houve conversões em Atenas. Nós esperamos que você, na noite de hoje, tenha compreendido essa necessidade de reconhecer a igreja como missionária. Não que a igreja, uma igreja mal estruturada, uma igreja que desloca o seu eixo de interesse, ela então vai se jogar, vai se atirar para o campo missionário de uma maneira atabalhoada, enviando pessoas mal preparadas, porque ela tem uma estatística a preencher. Ela tem que dizer que abriu, mantém, enviou tantas pessoas. Não é isso, não é isso. Uma igreja não pode fazer missões assim. Ela tem que entender que ela é missionária e todos os ministérios dela têm que estar o quê? Em plenitude do Espírito, em plenitude dos dons. O Espírito vai se suprir naquela igreja de gente para fazer missões. Que pode ser como Paulo fez, se deslocando para outras cidades, efetuando viagens missionárias, porque a nossa alma tem sede de Deus e nós precisamos mostrar, como Paulo mostrou em Atenas, vocês ainda não se saciaram da sede, precisam conhecer o Deus vivo, como Jesus falou à samaritana, a água que eu tenho, é a água que eu tenho, sacia dessa sede. Você possa ter aproveitado bastante e passa a Macedônia, ajuda-nos. Senhor, muito obrigado pelo desafio missionário, que é uma constante, deve ser uma constante na vida da igreja. Nós possamos compreender isso, possamos voltar a ter esse vigor, descobrir essa beleza. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sobre nós pesa essa obrigação, não é uma obrigação, é uma vocação, anunciar o Evangelho. Possamos ouvir o apelo da Trindade: quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso seja alguma coisa, Senhor, que a igreja entenda que é até a vinda de Cristo, ela tem que fazer e praticar isso, porque ela é missionária. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algum pedido de oração? Sim, hoje é aniversário da nossa irmã Leilane. Leilane! Legal! Deus te abençoe. Vamos agradecer, gente, a recuperação do Cavalcante. Exame de coração ele fez, precisa saber então qual é o tratamento que ele vai fazer. Já tem um laudo definido, e a nossa oração é que ele possa fazer esse tratamento em casa, tá certo? Agradecemos a vida da sua filha que está com ele aqui no hospital, Josi, que mora em Belém do Pará, está aqui com o papai. Nós agradecemos também por sua vida. Ore por esse nosso caseiro, a sua filha. Ore por Leilane. Leilane, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, o seu lar, as suas filhas, o seu esposo. Não é? Cantar parabéns, né? Um ano mais de vida, né? É mais assim, formal, né? 621. E com esse cântico a gente encerra o nosso estudo desta noite, né? 621. Ficou uma cidade da segunda viagem missionária que foi Corinto, mas a gente começa a semana que vem falando da entrada de Paulo na cidade de Corinto, não é? 621, em homenagem à nossa irmã Leilane. Mano mais de vida, pagou-vos o Senhor, me deu o céu a dar, o seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, em breve no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção, de coração dai graças
Amém. Mais um ano a Deus. Leila, dê muitas graças. Um abraço.